Oi, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje eu queria falar com vocês de um tema relacionado à definição de prioridade na execução da manutenção dos equipamentos e máquinas, utilizando como ferramenta análise de criticidade e matriz de criticidade. E é uma pergunta básica: como realizar uma análise de criticidade em máquinas e equipamentos, considerando as características inerentes a cada processo, através de análises e avaliações que consideram múltiplos critérios, que também representam as diversas relações entre os sistemas. Como a gente sabe, a manutenção ela é fundamental para o desempenho e a confiabilidade dos sistemas industriais, a fim de assegurar a eficiência na utilização e o desempenho desses sistemas. Contudo, em muitos casos torna-se impossível executar todas as ações de manutenção, é lógico, devido às limitações de recursos, tempo e complexidade dos processos. Então, nestes casos, a análise de criticidade é indicada na priorização dos sistemas e equipamentos críticos. Ela torna-se a análise de criticidade um ponto de partida na priorização dos recursos da manutenção, para aumentar o nível de manutenção necessário em cada sistema. A análise de criticidade ela é uma técnica que identifica e classifica os efeitos e eventos potenciais baseado nos impactos e na importância dos itens para o processo. O Instituto Japonês de Manutenção ele recomenda a utilização da classificação ABC, uma classificação a partir do princípio de Pareto 80-20. Ela é uma ferramenta para avaliar a criticidade de uma máquina ou sistema dentro de um processo industrial, mediante a utilização de um fluxograma orientado para a decisão. Esse fluxograma que a gente vê agora. Esse fluxograma, o sistema é avaliado mediante os critérios escolhidos pelos responsáveis pela análise, através de perguntas que ele direciona a avaliação do sistema, com uma inserção dativa em 3 classes críticas, A, B ou C. Ao fim da análise, a manutenção será orientada a cada sistema ou equipamento com base na sua classificação. Como a gente pode ver aí agora, os equipamentos de classe A são equipamentos altamente críticos para o processo. Nessa classe é fundamental uma política preventiva com a utilização de algumas técnicas preditivas e preventivas, análise de falhas e equipes de melhoria focada, equipes focadas na redução de falhas, aplicação de metodologias como a manutenção centrada na confiabilidade e o FMEA. Já de classe B, equipamentos importantes para o processo, classe onde é aceitável a aplicação de algumas das seguintes técnicas preventivas ou preditivas, equipes de time de melhoria, análise das falhas pela manutenção. Já classe C, equipamentos com baixo impacto no processo, algumas seguintes políticas de manutenção: corretiva, preventiva em equipamento utilitário, monitoramento de falha para evitar recorrência. Então, classe A mais importante, classe B intermediária e classe C menos importante. Então, a partir dessa classificação, desse algoritmo de decisão, a gente sai aqui no S. Se a gente for para a esquerda, a gente faz essa pergunta: esse equipamento ele tem um risco potencial de acidente quando ocorre uma falha? Se a resposta foi sim, ele tem um risco alto, então ele tem que ter classificação tipo A. Se a resposta por não, um risco médio ou baixo, ou risco descartável, então ele sai aqui por abaixo. E da mesma forma se avalia risco de percas, reclamações e retrabalho. Se o risco for alto, classe A; se o risco for médio, para perdas e retrabalhos, ou risco baixo ou descartado, ele desce. E avalia agora o tempo de operação do equipamento: 24 horas por dia, ele desce aqui na esquerda, e se for mais, ele desce 24 horas por dia ou menor do que 8 horas por dia. E assim
faz avaliação do impacto do processo durante a falha do equipamento, faz avaliação da frequência da falha do equipamento, o tempo médio e o custo. E aí classifica em A, B ou C. No caso, se a gente pudesse aplicar, além da classificação A, B, C, utilizar outros critérios, como no serviço hospitalar, em que eu tenho equipamento de classe A, B, C, e preciso também de outros critérios, um estudo de casos. Suponhamos que eu faça uma divisão por funções, em que eu tenho equipamentos de suporte à vida, equipamentos que atendem a terapia, diagnóstico, análise e apoio. E eu tenho um risco de morte, de injúria, de diagnóstico falso e sem risco, e a classificação A, B, C. Então por aí a gente vê isso, sendo que eu considero suporte à vida equipamentos que é usado para sustentar a vida de um paciente após uma insuficiência de órgãos vitais, podendo citar como exemplo desfibrilador e o balão infra-aórtico. Terapia são aqueles equipamentos que auxiliam no tratamento de doenças e abrangem e modificam na anatomia humana. No caso, incisões. De forma geral, normalmente aplica algum tipo de energia ou realiza troca com o corpo do paciente, como por exemplo, temos a máquina de hemodiálise e o bisturi elétrico. Já o diagnóstico são equipamentos usados na detecção de informações do organismo humano, como na identificação de corpos estranhos e a confirmação de suspeitas. Podemos citar aparelhos como o raio-x e o mamógrafo. Já a análise são equipamentos mais voltados ao meio laboratorial, que tem a função de analisar algum material, seja genético ou sintético. A centrífuga é um exemplo. E já por fim, o apoio voltado ao suporte de procedimentos, seja cirúrgico, de diagnóstico ou terapia. Exemplo, notebook, simuladores e monitores. Então isso na questão da função. Outra atribuição é o risco físico. Podemos definir risco como a probabilidade de perigo ou ameaça física para o homem e para o meio ambiente. Pensa-se que pode ser causado caso o aparelho venha a falhar. As classes podem ser morte, quando a parada do equipamento pode levar a esse fim. Injúria, quando a falha pode causar danos permanentes ao paciente ou à pessoa que está utilizando. Diagnóstico falso, terapia falsa, falho, né? Neste ponto entram equipamentos que ao falhar apresentam um falso diagnóstico e sem risco nenhum, quando sua falha não causa nenhum grande problema para a pessoa. Por fim, a última atribuição é o grau de importância, a própria curva ABC, é baseada no princípio de Pareto, como eu falei no início. Podemos dizer que, de uma maneira genérica, 80% das falhas estão relacionadas com 20% dos equipamentos. Então tá aí. Vamos fazer um exemplo prático, né? Imagine que eu tenho um aparelho de anestesia, eu tenho um arco cirúrgico e um cardiotágrafo. Então, o aparelho de anestesia ele tem por finalidade viabilizar e facilitar o processo de anestesia geral, lanatório, sendo provido de um vaporizador universal, um filtro ocular, um ventilador pneumático, um misturador de oxigênio e óxido nitroso, um fluxômetro de oxigênio e um aspirador de oxigênio. Já o arco cirúrgico é o nome dado a máquinas de raio-x especializadas devido ao seu formato arqueado, semicircular, como a gente pode ver aí. Esse equipamento usa raio-x para formar imagens, mas é projetado para trabalhar com menores valores de exposição. Já o cardiotocografia é o método biofísico não invasivo de avaliação do bem-estar fetal. Consiste no registro gráfico da frequência cardíaca fetal das contrações uterinas. Agora imagine a seguinte situação. Além do grau de importância, a gente vai avaliar outros critérios, como por exemplo a função e o risco. E aí pega aqueles valores, os valores que eu coloquei. Suporte para a vida, a nota pontuação 10, terapia 8, diagnóstico 6, análise 4, apoio 2. E já para risco, morte 7, injúria 5, terapia falha ou diagnóstico falha 3 e sem risco 1.
E o grau de importância A 10, B 5, C 3. Então esse é a curva ABC. E aplico esses valores no equipamento. Então o primeiro é um equipamento de suporte à vida, função 10, risco físico, se falhar, morte, 7, grau de importância A, 10. Já o arco cirúrgico, ele tem a função diagnóstica, então nota 6, risco físico, diagnóstico inapropriado, risco 3, grau de importância A, então nota 10. Já o cardiotacógrafo, ele tem uma função de diagnóstico, função 6, risco físico, injúria, 5, e grau de importância B, então também 5. Eu somando os critérios, eu tenho aqui o aparelho de anestesia tem 27 pontos, o arco cirúrgico tem 19 e o cardiotacógrafo tem 16. Logo, em termos de prioridade, se precisasse fazer alguma manutenção, o aparelho de anestesia ele seria o primeiro prioritário. Então, respondendo à pergunta inicial, eu utilizei muitos critérios para poder chegar a essa conclusão, mesmo que tanto a curva ABC quanto critérios que eu defini em termos de suporte à vida, em termos de risco físico. É isso. Um grande abraço. Isso aplicado no equipamento médico hospitalar, mas também você pode criar critérios, como a NPR a partir do FEMEA, a função do equipamento na indústria propriamente dito. Um grande abraço. Tchau, tchau.